Fala galera do YouTube, tudo bem? Estamos chegando aqui, eu sou o João da Info, muito prazer. A quem não me conhece, sou jornalista, sou apostador, produtor de conteúdo para o ramo das apostas e todos os finais de semana aqui busco conversar um pouco com vocês sobre o cenário do futebol europeu, envolvendo as principais ligas, as apostas, banca aberta para vocês na execução do famoso bingo pedrada. A gente monta junto aqui o bingo do saco duro dourado do YouTube. Tá? O bingo do saco duro dourado é aquele bingo onde o monge tem aquela bola preta duraça que, meus amigos, quando ele acerta tudo, você tem que se curvar. Beleza? Basicamente isso, nós vamos para dentro, começando a Premier League para vocês. Que olha, me desculpa você, os amantes da modinha, a modinha. Talvez algum dia faça um conteúdo sobre isso no meu Instagram e vai tomar um hate do caramba. Mas tá chato para um caralho essa Premier League, tá? Olha, meus amigos, tá muito chato, mas muito chato. A execução da montagem de times de contra-ataque tá dominando a liga. Escola Nottingham, que ano passado quase conquista uma vaga para a Champions League, sempre entre os 4 primeiros até o final da temporada, aí nos jogos finais ali caiu até, se não me engano, a 6ª posição, mesmo assim ficou com uma vaga para a Europa League. Escola Brentford, tá? Posicionamento de times no contra-ataque que estão se reforçando. O Manchester United, por exemplo, montou um super contra-ataque, tá? Ainda não deu certo, mas montou. Pecinhas escolhidas ali com jogadores de velocidade, de arranque. O Embomó era um fenômeno do Brentford, de um time moldado para contra-atacar. E eu acho que a Premier League está inteira assim. Então você tem o City, você tem o Liverpool, que se propõe a jogar futebol, o Liverpool bem diagonal, bem rápido, agudo, incisivo, muitos jogadores de frente. O resto tentando se defender e contra-atacar, e alguns de forma exuberante, né? O Bournemouth, por exemplo, contra-ataca muito bem. O Crystal Palace contra-ataca muito bem, mas não cria. Então o que está acontecendo? Isso que eu quero mostrar aqui para vocês através das apostas. Acho que o número 1 cara, não tem gol. E vocês vão aceitar isso, cara. A turma do over aí, cadê a turma do over? O over, ambos marcam o over, o over, o over. Meu Deus, o over, eu odeio o over. Eu pego no máximo 1,5 ou 2,5, ambos marcam em Champions League em jogos muito abertos e tal. Em Premier League tá um saco. Eu consegui redar um bingo de odds 10 do saco duro numa rodada passada, porque faltou um gol do Newcastle que ganhou de 1-0 com um gol no primeiro tempo. Ah, que saco, cara. E esse Newcastle é o time com a menor média de gols dos seus jogos atualmente. Mas agora, tem um desenho muito pequeno disso, tem 5 jogos de Premier League. E eu não poderia antever isso, que eu também não sou nenhum gênio, tá? Você sabe qual é o placar que mais se repetiu na Premier League? Te dou 5 segundos para pensar. O 0-0. É, O 0-0, tá? 6 vezes, o 1-0 6 vezes e o 1-1 6 vezes. O over 2,5 só aconteceu a partir do quarto resultado que mais se repete na Premier League, que é o 2-1. Tá? Então, o que você tem que olhar aqui? Números da competição. Over 2,5 aconteceu em 50% dos jogos da Premier League. Então, para mim, tem que estar pagando 2 de média. 50% é uma odd justa 2. Ah, mas no jogo do City, se estiver pagando um over 1,5, eu vou botar o 2,5, eu vou botar um caminhão. Óbvio. Tem as suas ponderações. Entendeu? Eu também não sou. Tudo bem. Tem as suas ponderações. Obviamente que às vezes tem times muito mais overs e times muito mais unders. Tá? Isso porque a maior frequência de gols ainda é no 15 minutos finais, como quase todo o campeonato do mundo. Tá? Então, trabalhar over pré tá difícil, embora eu tenha selecionado um jogo só, tá? Nessa rodada, porque eu olhei para os números, olhei e tal, falei assim, eu não vou cair de novo nesse Newcastle aqui, e tá me irritando. A verdade é que está me irritando a Premier League. E já difícil de trabalhar em desarme também, e tal, tá um saco. Então, me desculpem a crítica a vocês amantes da Premier League, talvez ela engate, mas nesse momento não. Tá? Então o Newcastle aqui, ó, o time mais under da Premier League, seguido do Aston Villa, o 2 com uma média de 1,20 gols por jogo. Nós estamos falando de 5 já. Tá? Tudo bem que o recorte ainda é pequeno, mas se um time tem uma média de 1,20 gols em seus jogos, não é gols a favor, em seus jogos, tanto gol contra como a favor. No Campeonato Brasileiro, a gente joga esse time no lixo. Tá? Então a Premier League já está cheio assim. Te cito aqui 3 que não estão saindo nem 2 gols no jogo. O Palace, Aston Villa e Newcastle. O over 1,5 DC eu trouxe somente para o jogo do Chelsea
porque ainda tem um jogo de 3 gols por jogo, uma média, tá? Contra o Brighton, bate o 3 de média com 2,80, um ambiente mais confortável, que eu trouxe para o meu over 1,5 mais 4 do Brighton. Pensei bastante no over 1,5 DC do Chelsea, tá? Pensei bastante no over 1,5 do Chelsea com DC, o tradicional escolha que eu faço principalmente para os times mandantes, mas o momento do Chelsea é um declínio. Desde que ele empata contra o Brentford, ele faz o jogo seguinte ao Bayern de Munique e ele é engolido, né? Perde por 3-1 e depois ele perde na rodada passada da Premier League para o Manchester United. Tudo bem que uma situação super atípica com um expulso ali no primeiro tempo e o técnico tirando todo mundo. Mas fisicamente o time está débil, está num momento ruim, não confiável. E o Brighton vem de resultados importantes. Ele ganha do Manchester City de 3-0 nessa edição da Premier League. Tá? O senhor Brighton que sempre monta times muito fortes de uns tempos para cá, sempre talvez seja exagero da minha parte. Então eu preferi usar o mais 4 do Brighton com o over 1,5. Tá? Gols a favor, Chelsea fez 10 e levou 5, o Brighton fez 6 e levou 8. Então nós temos essa sequência dos times. Essa vitória aqui é aquela de 3-0 do Brighton que eu citei contra o Manchester City. Tá? O outro jogo da Premier League que acabou entrando no bingo, eu vou chegar já já. Brentford e Manchester United, eu pulei. Escola do contra-ataque aqui nesses dois times. É típico jogo para mim que não vale eu me meter até sair o primeiro gol. Tá? O Brentford é um time que tem feito muito gols nos seus jogos. O 2-2 contra o Chelsea é um deles. O United também é uma média boa, mas eu me lembro muito do Brentford, do estilo dele, principalmente apresentado com Thomas Frank na temporada passada, né? De ser um time de super over 2,5, mas de uma faixa de resistência do primeiro gol muito grande. Ele precisava que saísse o primeiro gol para o jogo ficar movimentado. Tá? Então, essas odds aqui acabaram não me interessando. Já os jogos do Crystal Palace e do Liverpool, eu dei a puxadinha do under 5,5 gols com o DC do Liverpool. Tá? O Crystal Palace, DC do Liverpool com o Crystal Palace e Liverpool under 5,5. Eu acho que eu uso o under 4,5 do Liverpool contra o Everton também, né? Acho que o jogo termina 2-1 na rodada passada, com o DC do Liverpool. Eu uso também a opção under do Liverpool já em algum jogo nessa temporada contra o Burnley, que termina 1-0. Eu também uso 4,5 com DC. Dessa vez eu acabei usando 5,5, simplesmente porque ainda é uma odd agradável. Tá? Ainda é uma odd agradável e se você subir under, você se sente ainda mais confortável, correto? Porque o Crystal Palace está aqui. O Crystal Palace está aqui com 2 gols concedidos, com uns jogos em médias de 1,60 gols. E o Liverpool, eu tinha comentado já com os meus amigos torcedores do Liverpool, eu falei, cara, você já reparou? Os jogos do Liverpool, na minha opinião, não são jogos over. São jogos que mudam o panorama após o primeiro gol. O jogo over, eu preciso do jogo over HT, dos dois times na trocação, tá? Ou então um volume de amasso muito grande para você subir a linha de uma forma mamada como é o Hans Flick. Tá? O Liverpool, tanto quanto o Bournemouth, que faz o gol no primeiro jogo da temporada, que faz o gol quase que no último minuto do primeiro tempo e depois termina 3-2, como contra o Newcastle, também não era um jogo over e faz o gol lá no finalzinho do primeiro tempo. Tá? Depois contra o Burnley não foi over, contra o Everton não foi over. O time não é um comportamento tão over assim os jogos do Liverpool, tá? Eu acho que é enganoso e eu acho que essa arte de esperar o primeiro gol para você ficar buscando sim o over se faz sentido com o Liverpool porque ele continua marcando pressão, tem um contra-ataque muito forte, um dos melhores do mundo, tá? O Liverpool, e ele continua te pressionando, adiantando linha, ele não tem uma defesa muito sólida em números nesse começo de temporada, tá? Então, ele sofreu aqui 5 gols, fora os 2 do Atlético de Madrid na Champions também, tá? Em 6 jogos. Então aí ele já tem uma média maior do que um gol sofrido por partida. E essa final
Crystal Palace e Liverpool é aquela famosa, né? Final de FA Cup do ano passado, ou Carabao Cup, essas duas competições são horrorosas. O Liverpool perde para o Crystal Palace. E agora também, né, na Supercopa da Inglaterra, num jogo recente, o jogo vai para os pênaltis, o Crystal Palace vence. Só que era o Crystal Palace do EZ. Era um Crystal Palace muito melhor ofensivamente falando. Este atual Crystal Palace tem apenas 2 gols sofridos na Premier League, mas marcou 6. Tá? Muito pouco. Os resultados são, embora convincentes em termos de placar final, eles são muito ruins em termos de gols. Eu lembro de ter assistido um jogo contra um time dinamarquês na Europa League. Esse jogo aqui, ó. Fredrikstad 0-0 e 1-0 em casa. Tá? Então, assim, o Crystal Palace é isso sem o EZ. Bola no Matetá, um gol de sobra de escanteio, pouca chance, pouco chute, pouco volume e se defendendo muito bem. Então o Crystal Palace está aqui, ó, nessa sequência. Eu vou descartar esse jogo do Millwall, que não serve para nada essa competição. Ganha do West Ham 2-1, empata com o Sunderland, o último jogo em casa 0-0. Ganha do Aston Villa por 3-0, esse 0-0 com o Fredrikstad, que eu comentei com vocês, 1-1 com o Nottingham Forest. Aqui ainda tinha o EZ no 0-0 com o Chelsea, o último jogo dele. Então é isso aí. Beleza? Manchester United e Burnley. Interessante citar para vocês que eu não botei no bingo o meu famigerado e característico over 1,5 DC. Tá? Eu não gosto de odd abaixo de 1,20 no bingo. Acho que nunca existiu. Toma essa água comigo, que gostosinha. Se existiu é porque vocês encostaram no link ali e a odd caiu. Ou então porque quando eu mando pro Abreis, o Abreis dorme muito e às vezes ele pega um over 1,5 dropado e já era. Beleza? Então, não gosto da odd do over 1,5 DC. Recomendaria, inclusive, se você tirar esse DC que não mexe quase em nada na odd. E aqui eu temo um pouco pelo que é o Burnley e pelo que a gente acha que é o Manchester City. O Manchester City do Guardiola não tá afim de atacar, cara. Ele amassa, começa o jogo amassando, busca o seu primeiro gol. Ele não tá afim. Contra o Arsenal, o que o senhor Guardiola fez de faz o gol cedo com o Haaland no contra-ataque, ó, fecha a casinha e nos 30 finais estaciona 4 busões. Tira Haaland, tira todos os homens de frente, vai metendo o zagueiro, só que o time não sabe se defender. Ele toma um gol do Arsenal com o Eze encontrando um passe para o Martinelli com uma linha alta. Como é que você se dispõe a fazer uma retranca fazendo uma linha alta com uma saída de bola defensiva do Arsenal? Não existe isso, Guardiola. O senhor não sabe se retrancar ainda de forma brilhante. Embora seja um bom time defensivo quando ele quer, quando ele se dispõe. Contra o Manchester United ele também usou da arte do contra-ataque para vencer de 3-0, se eu não me engano, né? Mas ele não massacra, ele contra-ataca bem. E o Burnley é um time que se defende muito bem. Então aqui eu recomendaria a vocês usarem as opções de cantos do City, linhas a favor do City. Eu pensei no over 4,5 cantos do City com over com meio gols no jogo ou com a vitória do City, mas eu acabei não botando no bingo, tá? Porque é bastante achatado o cenário de isso aqui tá cenário Guardiola auge Manchester City contra Burnley. Que tu pega 1,19, o jogo termina 4-0, 5-0 com 30 chutes, e quem não pegou 1,19, meu amigo, não fez 20% grátis no site. Hoje não é mais assim, infelizmente. O City amassa o Napoli, mas tinha um homem a mais, ganha de 2-0. Esse jogo contra o Huddersfield também, na Copa da Liga Inglesa, aí na Carabao Cup, termina 2-0 também. Roda a bolinha que só esse novo Manchester City, versão Guardiola, estou aí também para me defender. Tá de saco cheio o Guardiola de atacar, tá de saco cheio de ser criticado e tá de saco cheio dessa defesa mamada que ele tinha, principalmente na última edição. Não recomendado Manchester City. Demais jogos todos devidamente estou pulando. João, mas eu gosto do Leeds e do Bournemouth para gols. Parabéns pela sua capacidade de analisar. A minha ainda não é tão profunda assim, tá?
entrego a vocês uma lista aqui de jogos. Você vê aqui que o West Ham é um time que tem muitos gols em jogos deles envolvidos, mas basicamente por ser uma defesa horrorosa. O outro jogo que eu acabei adicionando na Premier League, o terceiro elemento, eu gosto de trabalhar com times que eu tenho mais profundidade. Profundidade não significa só nossa cobertura de número, como de informações e principalmente ver jogos, né? Arsenal está me passando segurança de apostas a favor. Contra o Bilbao, ele perde um jogo na temporada que é a derrota que ele tem para o Liverpool, mas ele não joga mal, ele se dispõe a fazer o jogo dele, faz de maneira quase que perfeita, mas ele sofre um gol de falta de minutos finais do Szoboszlai e você não tem muito o que fazer com a sua análise, tá? Se você aposta a favor do time, ele toma um gol de falta nos minutos finais porque o cara é um exímio batedor, é a mesma coisa que você não apostar nunca na sua vida contra o Bayer Leverkusen porque tem o Grimaldo que sabe bater falta. Tem certas coisas que você tem que considerar, eu não diria relevar, tá? Mas às vezes arriscar. Apostador é para isso. Então digo para vocês que eu gosto do Arsenal, assim como gostava do Newcastle contra do Barcelona contra o Newcastle no mesmo estádio, St. James Park, em odds muito parecidas, e vou trabalhar, tá, com o dupla chance do Arsenal. O dupla chance do Arsenal eu trabalhei sozinho no mais meio, ao invés de trabalhar com um under, porque aqui eu achei que o mercado soube se defender, tá? Ele tem uma linha de under 2,5 abaixo que é da do over, bem posicionada ali para mim, soube se defender e não fazia muita diferença na odd aqui do DC, que já é boa aqui do Arsenal, para você ficar incorporando um under, embora eu ache esse jogo under, tá? Eu acho um jogo bastante under, sim, acho um jogo under 3,5, acho um jogo de linha justa aí, o 2,5 aqui a 1,66, isso aí mesmo que está pagando. Então, o Newcastle, que é o time mais under da competição, vai tentar amarrar um pouco o jogo do Arsenal e vai ser envolvido, vai trabalhar no jogo de uma bola. E é o risco que se paga, né? É o risco que se paga quando você aposta contra o time que faz o jogo de uma bola. Você sabe que ele vai se defender, você não pode tomar um gol, mas se você tomar, você está do lado do melhor time, né? O Arsenal soube volumar muito bem contra o City. Quem viu o jogo, eu assisti os 90 minutos, eu estive confortável na minha aposta a favor do Arsenal. Porque o que me irrita é quando foge completamente da sua análise de superioridade. Eu fiz a aposta no DC do Arsenal no bingo, tá? E aí eu acabei não fazendo coberturas nos jogos, porque o bingo estava muito avançado. Faltavam 3 jogos e eu acabo não cobrindo o DC com nada, embora ele entre um outro limite também, é opção de mercado. E eu me senti confortável porque eu fiquei bem. Não diria, como é que eu diria para você? Confortável porque eu fiquei bem confiante, ou quase que com uma certeza de que eu estava no melhor time. Eu estou num dos melhores times do mundo. O time também sabe volumar quando ele quer. Ah, o Arsenal fica tirando a bola, não chuta e tal. É uma verdade. Entrega uma vantagem de 1-2-0 para esse time do Arteta, meu Deus do céu. A dificuldade que eles têm para fazer uma finalização é incrível. Mas, ó, no 0-0, desvantagem, ou num ambiente onde eles querem pressionar no HT, vem chute, vem finalização do Saka, vem tudo, vem chute de fora da área, vem canto pra caramba. É um time bom para você trabalhar a favor. Então tá aí o Arsenal e o mais meio contra o Newcastle, beleza? Uma coisa que é importante falar pra vocês, para você pegar o bingo do Saco Duro aí na inscrição, tá? Você precisa pegar em anexo o bingo das redes sociais, o bingo Pedrada, porque eles se complementam, tá? E eu tento buscar mercados alternativos, muito embora a gente tenha resvalado no mesmo jogo do Borussia Dortmund na semana passada, elas eram opções, muitas vezes elas se correlacionam, tá? Mas você tem que entender que eu faço elas para que bata os dois lados, ou não que elas não se inviabilizem. Tá? Então, eu não posso pegar o over 1,5 aqui, o under 1,5 aqui. Tá? Eu vou matar um dos bingos do Saco Duro ou Pedrada. Eu também não sou tão estúpido assim. Mas a gente busca correlacioná-las sem usar a mesma aposta. Então, eu vou dar um exemplo para você. Botei no jogo do Arsenal para sair um gol no jogo e para não sair no máximo 5. Tá? No máximo 4 aqui no caso, de 1 a 4 gols no jogo. Por quê? Porque eu já tenho o DC do Arsenal de um lado. Ok? Então, se eu redo esse bingo aqui, o DC bate, porque vai ter sido 0-0. Ok? Basicamente isso. O Liverpool está mais 1,5 aqui e está menos 5,5 no outro lado.
ok? O Chelsea está menos 5,5 desse lado e está mais 1,5 do outro lado, com os cantos do Chelsea. O Barcelona está over 1,5 com mais 5 do Real Sociedad e no saco e no pedrada está menos 1 do Barça, asiático, menos 0,75. Ou seja, confia no pai. Pega o bingo do saco duraço aí na tela. Eu vou deixar um bingo de sábado para vocês também, que bobo eu não sou. Vai estar cheio de bingo aí para vocês clicarem e fazerem a felicidade do final de semana. E vem para dentro e confia. Confia no processo. Ou então você pega o bingo e vai fazendo assim, ó, tira tudo que você quer e fica trabalhando só com o que você quiser apostar, porque você não quer encheção de saco depois falar, o João Redor foi tudo. Eu queria fazer minhas próprias apostas. Faz as suas. Discute comigo, comenta aí, vai nos comentários e escreve assim, João, odiei essa aposta aqui. João, essa é muito boa. João, legal o seu conteúdo. Ou, João, faz uma crítica construtiva, não precisa ficar me humilhando, não precisa ser pesado, não precisa ficar enchendo o saco. Entendeu? Vamos trocar um pouco de coração aqui, troca o like, deixa o teu like aí, fala assim, João também tem um canal, vou lá, deixa o like, confiro ele lá, entendeu? Aqui a gente é tudo amigo, pô, não é esse negócio de peso. Eu não sou pesado, eu peço que vocês venham leve. Papai é muito leve, tá? Papai clica no site, sai dando green aí pra tudo que é lado. O Barcelona tá ali, ó, tac, 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 tac. Poxa, 1 ano e meio clicando no site assim, ó, parece um DJ. Parece um DJ, a verdade é essa. O Barcelona parece um DJ. É tudo green. Ó, feito o desabafo, deixa eu começar a colar a liga para vocês. Especificamente 2 jogos. Eu preciso que vocês escutem essa música aqui. Jogadores, jogadores, hemos venido a ganar. Que se enterem los vikingos, quem manda en la capital. Jogadores, jogadores, hemos venido a ganar. Que se enterem los vikingos, quem manda en la capital. Entendeu? Isso é a torcida colchoneira do Atlético de Madrid. Eles cantaram já essa canção o estádio inteiro contra o Raio Vallecano, viraram o jogo contra o Raio Vallecano nos minutos finais. É um time horrível em termos construtivos, é um time sem capacidade de produção, sem recurso. Recurso é a palavra exata. Um time muito engessado, características de elenco e dificuldades do Simeone de trabalhar de forma ofensiva, tá? Mas ele tem muita transpiração, muita valentia, muito coração. Vem aqui, ó. O sangue de titânio. Então o Atlético de Madrid, essa música que eu contei é jogadores, jogadores, nós viemos para ganhar. Que se interem, que fiquem sabendo os vikings, quem manda na capital em Madrid. Vikingos é como são chamados os torcedores do Real Madrid, tá? Tem 2 explicações aí. A primeira é que teve uma época dos anos 70 que o Real Madrid só contratava jogadores nórdicos, branquinhos, e é uma associação racista, querendo dizer, eles são os vikings, enquanto o Atlético de Madrid trazia jogadores sul-americanos, tá, para montar os seus times. Isso virou muito na história, né? E a segunda é que dizem que também o jornal The Times, também aí meados dos anos 60, trouxe um artigo uma vez dizendo que o Real Madrid branco, assim, parecem vikings em campo jogando, e ficou isso na cidade. De fato, são 2 construções que caminham por lados diferentes. E, sinceramente, eu acredito mais na primeira, beleza? Então, assim, Vikings do Real Madrid, que está jogando demais. O time do Xavi Alonso. Aqui eu tenho o confronto de um time que transpira, que é o Atlético de Madrid, que leva a decisão das oitavas de final para a Champions League para os pênaltis, ganha em casa no minuto inicial, tá? E que resiste ao outro lado que é melhor qualificado. Só que esse ano, como diferencial nesse começo de temporada, é um time encaixado contra um time que não performa bem. Então eu sim peguei o mais meio do Real Madrid, mais meio de um lado, tá? E eu vou pegar com prazer o ambos 2 cartões a 1,55, tá? Na 9bet. 1,50 na Betano, 1,55 na 9bet, que fiquem bem claro, principalmente aos críticos desse mercado, que a arbitragem não está conhecida antes desse jogo, antes da gravação desse vídeo. Isso eu acho um fator importante. Se você quiser fazer atolagens, escadas, é bom você conhecer o árbitro, isso eu não descarto. Eu estou indo muito na base do que é esse clássico, tá?
E eu acho que o Atlético de Madrid tem a missão quase que de provocar o Vinícius Júnior, de que provocar um jogo nervoso e tentar tirar vantagem disso, como foi contra o Raio Vallecano, né? Ele traz um ambiente de guerra, ele vira o jogo sai 7 cartões, o Coque pega na. Porra, eles goelam o goleiro. É uma maravilha esse time, né? Ele é uma maravilha, o Atlético de Madrid de Simeone. É um time horroroso, nada vistoso. Mas ele é uma maravilha da arte de guerrear, beleza? Então, o Real Madrid tem o seu encaixe natural e se joga com a sua força máxima Huijsen e Militão, Carvajal, Carreras, Valverde, Chouamini, Arda Güler, Vini Júnior, Mbappé, Mastatuono. Tá? Muito diferente do que era o time do Carlo Ancelotti ano passado, algumas dificuldades que ele tinha de elenco, ele não tinha esse lado direito aqui muito bem preenchido, então ele botava o Rodrigo, ele botava o Brahim ali, apesar do Brahim ficar até mais confortável ali, ele não tinha muitas vezes lateral esquerdo de ofício, o Mendy machucado, o Fran Garcia às vezes não jogava, ele botava o Camavinga por ali, tá? E ele não tinha encaixe em marcação, principalmente por conta da uma postura defensiva do Vini Júnior e do Mbappé, e o Xabi Alonso trouxe alguns elementos fundamentais para esse time. Eu acho que o primeiro é marcação encaixada. A marcação-pressão do Real Madrid é Arda Güler flutua, tá? Arda Güler à frente do Vini e do Mbappé flutuando, o homem menos resistente fisicamente, Mbappé se esforçando aqui embaixo, tá? Vini descendo, e o time está comprometido, porque funciona. Eu acho que quando as coisas funcionam, o jogador tem mais prazer, né? Em fazer, porque ele sabe que está dando certo. E ofensivamente, é um time de linha bem adiantada com a bola, isso porque, principalmente o Huijsen, que não estava no passado, ele tem uma saída de bola com os dois pés e profundidade em lançamentos, ele consegue conectar com os pontas em lançamentos, então ele funciona como um armador, tá? E se você vem fazer a marcação pressão nele, o time dá um jeito de chegar a bola no ar da Guilherme e dá a manteiguinha pro Kylian Mbappé, que é uma delícia de jogador. Vocês sabem, como produtor de conteúdo, tá? Eu sou daqueles que, assim, eu vou a favor da maré. Eu sou Lamine Yamal quando ele tinha 16 anos e há um ano eu falo que ele é o melhor do mundo. E eu bato no peito e eu amo o Lamine Yamal. Pega na bola eu fico assim. Tá? Mas o Kylian Mbappé é um monstro sagrado do futebol mundial. Tá? Ele, quando menino, era campeão do mundo com gol em final de Copa. Mais jovem que o Pelé a marcar em final de Copa. Tá? E depois vai pro PSG com aquele caminhão de gols com título de Ligue 1 com o Mônaco. O Mônaco era muito bom? Era. Era o Mônaco do Lemar, Bakayoko, do Falcão com o Mbappé, a dupla de ataque. O Fabinho era volante desse time. Tá? Tinha peças realmente muito boas, o time era muito bom. Também defensivamente, fez semifinal de Champions, tira o City de quartas de final, é campeão francês em cima do Paris Saint-Germain do Nasser, o Paris Saint-Germain Qatari. Só que aquele Mônaco, aquele Paris Saint-Germain é o que antecedeu a chegada, o não título do Paris Saint-Germain fez com que no ano seguinte ele contratasse o Neymar e contratasse o Mbappé junto. Começa a revolta Qatari ali e despejando mais euros em cima da mesa. Mas já tinha Ibrahimovic, já tinha Pastore, já tinha Lavezzi, já tinha Verratti, já tinha toda uma máquina de Lucas Moura, Thiago Silva, Marquinhos, toda uma máquina construída através dos euros. Eu não sou muito fã do processo do PSG, não, tá? Apesar de futebolisticamente ter um time muito excitante na temporada passada, ideologicamente eu passo longe de torcer para esse time. Beleza? Então, por conta desse encaixe, eu fui no mais meio do Real Madrid de um lado e vou no ambos os dois cartões desse lado. Gosto de finalizações do Real Madrid linha mais baixa, dá uma baixada nela, traz para um 3,5, tá? Traz para um 3,5 mais 2 handicap do Madrid. Na Bet365, 3,5 HT fina do Real Madrid com mais 2. Under 9,5 HT fina do Atlético. Ele faz 4 só contra o Raio Vallecano. Ele empacou o jogo no primeiro tempo, mas ele abre o placar com o Julian Alvarez, tudo bem. Mas ele tem dificuldade de macetar qualquer time. Imagina o Real Madrid que fica mais com a bola, que trabalha de uma maneira mais ofensiva, embora teve umas escapadas de contra-ataque também. Isso é muito de perfil do jogo, beleza? Mas fica aí alguns palpites. O outro jogo, meus amigos, o que eu vou dizer para vocês?
Ó, tô gravando esse conteúdo aqui porque eu tô indo pro Brasil antes do Barcelona Oviedo. O outro jogo que eu analisei com mais profundidade, o que eu vou falar para vocês? Porra, cara, o que eu vou falar para vocês? Pega esse 29 aqui, eu tô no menos 0,05 de um lado. Espreme esse limão do Barça aí até redar, meu irmão. Até o limão ficar seco. Tem caldo pra caramba ainda. Tem caldinho. Tem caldo pra você fazer assim, ó. Ó o limão caindo. Vai, 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 vai. Tem caldo. Tem caldo para um caralho ainda, ó. Caldo, 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 caldo. Não vai sair nem bagaço. 14 litros de limão. Caldo, caldo, caldo. Ah, tá acabando o caldo. Pega um garfo. Põe. Quer usar essa tática? Pega um garfo, coloca assim no limão. Pausa o vídeo, pega um garfo lá, pega o limão. Mamãe, 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 pega o limão, corta o limão, espreme ele. Tá seco? Não, não tá seco. Pega um garfo, coloca no meio assim. O limão tá aberto, coloca no meio, espreme com. Aperta com o garfo, faz assim, ó. Vai cair caldo pra caralho, hein? Espreme esse caldo aí. E eu usei do outro lado o over 1,5 com mais 5 da Real Sociedad. Tá? No saco duro aí do link da descrição tá o mais 5. Por quê? Ano passado eu trago o mais 4, o over 1,5 mais 4, Barcelona e Real Madrid, o jogo termina 4-0. A Real Sociedade tem um gol anulado no minuto 5 de jogo, daqueles impedimentos de VAR de uma unha, e depois um jogador expulso. E o Barcelona ganha de 4-0, e depois um jogador expulso. Não é fácil assim o jogo para 4-5-0, tá? E aqui tem um elemento principal do que me fez ir pro mais 5. Temos um Paris Saint-Germain e Barcelona para discutirmos. Quarta-feira, Montjuic. A final que todos queríamos da Liga dos Campeões. Enfim, vai acontecer. Isso vai entrar dentro de campo? Acredito que sim para os minutos finais. Tá? 2-0, 3-1. Ó, Flick. Põe um zagueirinho ali. Não machuca aqui, último jogo, Fermin saiu machucado. Gavi, fora 5 meses. Lamine Yamal, dúvida, deve ter, quem sabe, os minutos finais desse jogo contra o Real Sociedad. Tá? Elenco enxuto. Calma, Barcelona. Tem que saber rodar essa bola, viu? Se você ficar na rotação frenética, meu filho, a perna estoura, tá? Tá estourando as perninhas de tudo que é criança aí. Fermin tem 20 anos de idade. Tá? O Fermin corre 15 km por hora aí, na rua, aqui em Barcelona. Isso parece um monstro. Estourou. 3, 4 semanas fora. A Real Sociedade é um time que chuta bastante, mas contra o Barcelona não deve ver a bola. Mas eu não usei o under da Real Sociedade. Quem viu meus stories viu que eu peguei só o 6,5 do Barça, ou 5,5, né, HT fina, com o DC, junto com a linha baixa do Real Madrid, e o mais 3 do Atlético. Eu vou usar o mais 2 para outra aposta do Real Madrid. E uma fina mais baixa do Real Madrid. Beleza, meus amiguinhos? Que mais que eu posso falar aqui para vocês? Tem mais coisa montada. Tem, lógico que tem. Temos também o campeonato português, e aqui eu vou falar para vocês um dilema do qual eu vivi para a construção desse conteúdo. Primeiro, claro, pulei esse Benfica, time mamado contra o Gil Vicente, por razões de força maior. Acho que todos vocês vão me aplaudir e me amar por não ter envolvido vocês esse time nisso. Em outra época eu pregaria esse 1,25 aqui, ia pra cima de qualquer bingo, agora não tô afim de ficar me expondo ao ridículo. Segundo que eu tive uma dificuldade de trabalhar. O esporte, o Porto é segunda, tá? Se esdrúxulo no Campeonato Português botaram um jogo do Porto para segunda, porque tem um feriado local de uma festa típica em Arouca, e o Porto reclamou, fez comunicado oficial contra a Liga Portuguesa, que realmente é um absurdo. E tá atrapalhando o calendário do Porto e o jogo vai ser segunda e por isso não entrou no bingo. Mas o Sporting, a grande dúvida foi over 1,5 DC, ML ou under 4,5 DC. Confesso que, e isso eu vou falar para vocês, por favor, não sintam-se culpados, tá? Mas é zelo de produção de conteúdo meu também, tá? Eu preciso entender na hora que eu vou entregar para vocês algumas coisas, eu preciso me posicionar do lado do que vocês querem ouvir. Tá? E o porquê que eu tô falando isso? Porque eu sou um cara que exploro muitos elementos under, às vezes, nos meus jogos. Sobretudo às vezes em time grandes. A gente tinha no Barça, na semana passada, um bingo com under 4,5 contra o Getafe.
tá? De odd 1,30, eu acho. O jogo termina 3-0. Pô, João, por que tu não foi no under over 1,5, 2,5 do Barça? Tá? Eu redo o under 4,5. Às vezes o jogo tem 5 gols, 6 gols. Meu filho, vem um volume aqui de hate. Tac, 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 caixinha de mensagem assim, ó. Under é meu pau. Under é meu pau. Os caras. Ah, Under é meu pau. Foto de rola mesmo. Por causa de Under. Que isso? Falta de respeito. Então eu peguei o under 4,5 com o DC do Porto, do Sport. Aí eu falei, quer saber, vou mudar pro over 1,5 DC. Porque o hater, ele é pesado, ele dói, ele tá na tua cabeça. E eu também entendo que esse jogo do Sporting, ele é aquele limite do, caralho, eu acho muito over, mas também, pô, 4,5 com DC dá uma odd legal. E aí eu falo que Estoril é mamado, tá tomando gol de todo mundo. Sporting enfrenta um período de resistência ao gol. Demora para fazer contra o Cairate, demora para fazer contra o Moreirense de toma e ganha de 3-0, só gols nos 10 minutos finais. Tá? Contra o Cairate ele perde um pênalti, mas o Cairate só se defende muito ruim. E contra o Nacional da Ilha da Madeira, o under 4,5 com DC reda, o jogo termina 4-1, porque o Sporting sai perdendo por 1-0 e tem um jogador expulso, o Nacional com um homem a mais, no primeiro tempo. Aí o Sporting ganha de 4-1 com os 2 últimos gols saindo nos 5 minutos finais. Acontece, então, beleza. Over 1,5 com a vitória do Sporting. E no saco duro, a gente pode tentar dar uma espremida aqui, pegando somente o Sporting. Beleza? A gente vai pegar somente o ML do Sporting no saco duro que vai estar aí na tela para vocês. Tá? Geolocalização me enche meu saco. Tá? Campeonato holandês. Vamos no campeonato holandês, meus amigos, eu estou entrando aqui no PSV-1 e do outro lado a gente foi no Gol HT com over 1,5. Aposta muito interessante, tá? Jogo do PSV com padrão. O head que o PSV toma do Telstar, por exemplo, em casa, bate essa aposta. O Telstar faz 2-0 no jogo, o over 1,5. Bate, o Gol HT bate, porque o Telstar veio com 1-0. Contra o Ajax bate também. O jogo do PSG também contra o NEC Nijmegen bate também no 4-2, 4-3. Isso aqui é a mamação do caramba, por isso que eu usei o over meio com 1,5 e -1 do PSG contra esse Celso. O campeonato holandês é uma feira. O campeonato holandês. Olha, meus amigos, eu não vou usar a palavra de baixos escalões aqui, porque essa rede social, ela vai me banir para eternidade. Mas assim, é uma coisa absurda. Todo mundo tem grama sintética. O Memphis Depay fica criticando o Brasil. Todo mundo tem grama sintética, todo mundo quer atacar. O pior time do campeonato quer atacar. O treinador lá é tudo ofensivo, todo mundo quer atacar. Eles devem jogar fumado, não é possível. Eles amam o ataque. E é uma coisa. Ai, meu Deus do céu, o Ajax acabou não entrando. No bingo, quem sabe a gente usa o Ajax no saco duro aqui. É um time que eu evitei no bingo do Pedrada. Nós vamos usar o over 1,5 do Ajax, tá? Somente do Ajax. O Feyenoord ganha de 2-0 desse time aqui, né? O NAC. A gente vai fugir do ML. Não que eu tenha medo, tá? Mas é porque eu vi o 2-2 contra o Twente, né? Quer ver? Aqui, ó. Eles perdem, eles empatam. Um gol no minuto final, ó. 2-2. Então aí eu olhei para a odd do ML de 1,23, odd 1,23 ML e o over 1,5 pagando mais, né? Do time, eu acabei pegando o over 1,5. Só tomaria red aqui no caso do 1-0, né? Do Ajax, que é um resultado super incomum, ainda mais se tratando de futebol holandês. Acontece, mas então pega lá o resultado exato, pagando 50 nisso aí, tá? Mas vai dar bom, vai dar bom. Temos que confiar, é assim a vida do apostador mundial. Agora, Liga 1, pulei a Bundesliga, Bayern de Munique joga sexta-feira, o resto, depois do Borussia Dortmund na semana passada, eu não sei ainda o que fazer lá. Vou no over da under, vou no under da over, vou no cartão, não tem o juiz esquece o cartão no vestiário, vou no escanteio, a bandeirinha sai do lugar. Não dá. Bundesliga, eu estou desenvolvendo um processo de raiva. Calcio da Itália, mais pra frente, deixa por enquanto esse brasileirão de luxo aí de grife, dá no couro. E
Campeonato francês, Strasbourg contra o Marseille, isso na sexta-feira, o Marseille animado, mas fora de casa contra um time difícil. O Paris Saint-Germain entrou no bingo no menos 1,5, tá? Mas tá um time bastante complicado, né? Esse o Auxerre não é um primor defensivo. É um time bem fraco, diga-se de passagem. Tá? Mas o Paris Saint-Germain, cara, eu aposto em todos os jogos do Paris Saint-Germain. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada no Auxerre. Perde pro Mônaco, violento, né? Tá sempre com o jogador expulso. 3 vezes nos últimos 4 jogos. Ganhou do Toulouse de 1-0. Perdeu pro Nantes. Ganhou do Lorient. Até que tá se defendendo bem, né? Até que tá se defendendo bem o Auxerre. 10ª colocação da liga para ele. Agora, eu sendo bem sincero para vocês, cara, eu vou recapitular aqui o Paris Saint-Germain e eu esse ano. Olha aqui, jogos. Como eu digo, eu tenho minhas opiniões formadas em todos os jogos do PSG e vou montando minhas apostas. Essa foi green, tá? Era DC under 2,5 gols no primeiro tempo. DC under 2,5 gols no primeiro tempo, o gol do PSG sai só no segundo tempo. No Vitinha, 1,67. Essa aqui foi menos 1,5 PSG, foi só 1-0. Essa aqui foi DC com under 2,5 gols no primeiro tempo. Saíram 6 gols no primeiro tempo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gols no primeiro tempo. Aí aqui, essa aqui eu fui mais 2,5 LAN. Mais 2,5 LAN, handicap asiático, green. Foi 2-0. Mais 2,5 Atalanta, repito. Handicap asiático. Red. E o Red do ambos marcam do Olympique Marseille e PSG. Tá difícil esse time, cara. Tá difícil. As leituras, por exemplo, essa aqui bate muito bem. Essa aqui bate no limite, essa aqui reda muito, essa aqui reda, mas é circunstancial, o gol sai no primeiro minuto, até relevo essa aqui reda muito. Mas depois sair de 1-0 desse jogo horrível para um 6-3 em uma semana, como é que eu vou explicar pro cara que tá me conhecendo agora no YouTube? O que eu vou dizer para você? Tá difícil. Agora, é o PSG em casa contra o Auxerre tendo que macetar para ganhar moral contra o Barcelona, tá? Se vai fazer isso, não sei. Galera, para fechar na cabalística de 10, eu tive que botar um menos 1 do Sporting, tá? Eu acabei escolhendo menos 5 Ásia dos gols do jogo do PSG. Menos 5 Ásia, por conta do Auxerre tá se defendendo bem e por conta do PSG ter feito só 2-0 contra o LAN do jogo que antecedia a estreia dele na Champions. Ele baixa um pouco o ritmo do time, a intensidade. O Luiz Henrique roda demais o elenco naquele jogo. E por conta de ser o Barcelona o próximo adversário do PSG na quarta-feira, um confronto obviamente muito mais importante do que contra esses doidinhos aí da Liga. Beleza, meus amigos? É isso. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Eu vou viajar pro Brasil, o próximo conteúdo é lá, hein? A gente vai abrir o YouTube aqui, a gente já sai. Ficha. O conteúdo aqui é na base de ficha, taca a ficha. Beleza, é nóis. Muito obrigado, beijo. Papai ama vocês. Fui.